Então, hoje vamos falar da nossa Parashá Shlach Lecha. Como a gente já comentou na Parashá da semana passada, a gente está, infelizmente, na temporada das grandes transgressões do povo judeu, muitos erros que o povo judeu acabou cometendo, erros muito graves e que tiveram um preço muito alto. Quer dizer, não só o erro foi muito grande, mas as consequências foram proporcionais ao nível espiritual que o povo tinha e as consequências, o tamanho das consequências, até onde chegou, quantas pessoas acabaram sendo atingidas por todos esses erros que o povo judeu ele acabou cometendo durante esses 40 anos no deserto. E nessa semana a gente vai ver especificamente o erro dos Meraglim, daqueles espiões que foram mandados para a terra de Israel e que justamente os 40 anos do deserto que eles acabaram tendo que ficar é consequência desse erro que foi feito na Parashá da semana. Então vamos tentar entender que erro que foi esse, porque o Hatam Sofer, ele, quando perguntaram para ele uma vez em qual geração ele gostaria de ter vivido, ele falou que gostaria de ter vivido na geração do deserto, quer dizer, uma geração chamada de Dora Deá, a geração do conhecimento, a geração que recebeu a Torá no Har Sinai, que viu Deus frente a frente, que pôde ter contato. Imagina, a gente sonha de poder ir para Eretz Israel, para poder visitar um dos Gdolei Ador, um dos grandes rabinos da geração. Imagina o que era poder ter contato pessoal com Moshe Rabbeinu, poder ir fazer uma pergunta de Torá para Moshe Rabbeinu, poder receber uma brachá. Então, só o contato, só de ver o comportamento de alguém como Moshe Rabbeinu. Então, essa geração teve todos esses méritos de receber a Torá no Monte Sinai, de conviver diariamente com Moshe. Por isso que cada um dos erros que a gente está vendo na Parashá, óbvio que de uma maneira muito superficial, parecem erros graves que nem a gente faria, quer dizer, são erros tão absurdos que não dá para entender como pessoas no nível da geração chamada Dora Deá, eles acabaram tropeçando nesses erros. Óbvio que tudo isso tem explicações muito mais profundas. Qual que foi exatamente o erro dos espiões? Qual foi o erro do povo também, que a consequência não foi só para os espiões, também foi para o povo em geral. Então vamos ver devagarzinho, com calma, qual foi exatamente o erro do povo judeu. Um detalhe muito interessante, como a gente terminou a Parashá da semana passada com o Lashon Hará de Miriam. A gente até fez a propaganda a seguir cenas dos próximos capítulos. A gente falou que o final da Parashá da semana passada, Parashá Be'alotecha, estava conectado com o início da Parashá dessa semana, que é justamente o envio de espiões para a terra de Israel. O povo judeu, eles estão chegando, já receberam a Torá, estão se encaminhando para a fronteira, para a borda da terra de Israel. Eles já querem entrar em Israel, porque só dentro de Israel que a gente pode realmente cumprir a Torá com todos os seus detalhes. Tem muitas mitzvot da Torá que elas só podem ser cumpridas dentro da terra de Israel. Por exemplo, a mitzvah de Shemitah, do ano sabático, a mitzvah do Yovel, o jubileu, as mitzvot relacionadas com a terra, né? Leket, Rechai, Peá, que é toda a bondade que a gente pode fazer usando a produção da terra. Então, tudo isso está associado com a entrada do povo judeu, com o final daquela vida meio milagrosa que eles têm no deserto e eles começarem a ter uma vida normal quando eles estão entrando na terra de Israel. Então, esse deveria ser o clímax, eles estão recebendo a Torá e vão entrar na terra de Israel para cumprir a Torá, mas, infelizmente, vem o Satan, vem o Yetzer Hará, e começa a atrapalhar o povo judeu. Qual vai ser a conexão do final da Parashá da semana passada, que foi o Lashon Hará que Miriam ele fez de Moshe Rabbeinu? É que nessa Parashá, os espiões que vão ser mandados para a terra de Israel,
também vão tropeçar em Lashon Hara. Aqui tem uma grande pergunta, né? Os nossos sábios falam, o Rashi, quando ele conecta as duas parashiot, ele fala o seguinte, esses Erechaim, esses espiões perversos, malvados, eles não aprenderam com Miriam, que não pode fazer Lashon Hara, e eles fizeram Lashon Hara da terra de Israel. Tem uma grande pergunta, uma pergunta óbvia, que quando a gente vê esse Rashi, essa pergunta ela surge. Espera aí, por que os Meraglim, por que os espiões deveriam ter aprendido de Miriam? Eles deveriam ter aprendido da Torá. A Torá ela traz explicitamente Lot elech rahil beamecha, não pode ser um fofoqueiro no teu povo. Tem também até maldições. Arur amake, aquele que golpeia o seu companheiro Besseter de uma maneira oculta, uma pessoa que golpeia o seu companheiro de maneira oculta, fala Urashi, isso é o Lashon Hara, quer dizer, não só tem transgressões da Torá relacionadas com o Lashon Hara, até uma maldição da Torá para quem fala Lashon Hara. 31 mitzvot da Torá podem ser transgredidas por quem não se cuida de Lashon Hara, 17 mitzvot negativas, 14 mitzvot positivas da Torá. Então, olha que incrível, tem tanta Torá falando sobre o Lashon Hara, por que eles deveriam ter aprendido de Miriam e não aprendido diretamente da Torá? Um dos pontos principais que a gente acaba esquecendo é que quando a gente fala sobre Lashon Hara, a gente foca no efeito social do Lashon Hara. O que quer dizer o efeito social? É verdade, uma das principais consequências do Lashon Hara é o mal que a gente faz para os outros, afastar as pessoas, causar desavença, causar que uma pessoa seja diminuído aos olhos do seu companheiro. A verdade é que esse é um dos piores efeitos do Lashon Hara. Mas tem um efeito ainda maior do Lashon Hara, que é sobre a própria pessoa. A pessoa está destruindo a espiritualidade dela. Mais do que ele destrói a vida de uma outra pessoa, ele destrói a sua própria vida, a sua espiritualidade. A gente sabe que o nosso Beit HaMikdash, ele foi destruído há quase 2000 anos por causa do Lashon Hara. Então, imagina todos aqueles que vão ser cobrados lá no Shamayim por terem destruído o Beit HaMikdash. Mais uma novidade para a gente não esquecer. Muita gente pensa, Baruch Hashem, que não tem nada a ver comigo, não foi na minha geração que foi destruído o Beit HaMikdash. Falam os nossos sábios, todo aquele que não reconstruiu o Beit HaMikdash, toda a geração na qual não foi reconstruído o Beit HaMikdash, é considerado como se essa geração destruiu o Beit HaMikdash. Por quê? A gente continua tropeçando exatamente na mesma transgressão de Lashon Hara. Se o Lashon Hara ele destruiu o Beit HaMikdash, a Shmirat HaLashon, o cuidado para a gente não fazer Lashon Hara, o Ahavat Israel, o amor entre as pessoas, que vai contra o Sinat Hinam, o ódio gratuito, é isso que vai reconstruir. Cada vez que eu tenho vontade de falar Lashon Hara de alguém e eu consigo fechar a boca, isso é um tijolo a mais que a gente está colocando na construção do nosso terceiro Beit HaMikdash, aquele Beit HaMikdash que nunca mais vai ser destruído, que vai vir junto com a vinda do Mashiach, Bezrat Hashem, que hoje a gente já tenha o nosso Beit HaMikdash reconstruído. Mas olha só o que aconteceu, vamos tentar voltar e ver os detalhes do Lashon Hara de Miriam. Miriam, ela falou de Moshe Rabbeinu, o maior de todos da história do povo judeu, mas a Torá faz questão de ressaltar sempre uma característica de Moshe Rabbeinu, que é a humildade. Mas espera aí, aqui, por que a Torá tem que lembrar, logo depois do Lashon Hara de Miriam, por que a Torá lembrou para a gente que Moshe ele era muito humilde? Ele é tão humilde, normalmente quando alguém fala mal da gente, a gente fica muito bravo, fica chateado, por quê? Pelo lado da nossa gavá, do nosso orgulho. Como assim falaram mal de mim? O centro do universo, a pessoa mais importante do mundo. Quem ousa falar mal de mim? Isso vem do nosso orgulho, da gente achar que realmente a gente é alguma coisa
e quando alguém fala mal da gente, a gente fica bravo. Moshe não tem esse problema. Moshe, quando ele escutou que Miriam está falando mal dele, e ao contrário, ele viu que ela foi castigada, ele não ficou feliz, ele não se sentiu vingado, ele, ao contrário, imediatamente ele começa a rezar pela recuperação de Miriam. Ele implora para Deus, por favor, Deus cura a Miriam. Então, a gente vê daqui que Moshe, ele não ficou bravo, ele é tão humilde que ele não viu nada demais. O que a Miriam falou? Ah, o Moshe, por que ele fez essa atitude? Ele é igual a todos os outros profetas. Era assim que ele se via. Ele não se acha melhor que ninguém. Ele não ficou chateado. E mesmo assim, foi Lachonará de Miriam. E olha a consequência para Miriam. Miriam teve que ficar 7 dias fora do acampamento. Ela teve tzarata, a pele dela ficou com aquelas manchas. A Torá fala como se ela fosse uma pessoa morta, assim ficava a aparência da pele de quem tinha tzarat, toda a vergonha que ela teve que passar, do povo inteiro esperando, cadê? Por que a gente não anda, Deus? Ah, Miriam, ela está com tzarat, ela está lá fora do acampamento, olha que vergonha, tudo isso, olha que incrível. O Lachonará de Miriam, a única coisa que destruiu foi ela mesma, ela não atingiu Moshe, ele não ficou bravo, ele não ficou chateado. Quem foi a única atingida pelo Lachonará de Miriam? A própria Miriam. Isso os Meraglim, os espiões, não aprenderam. Eles falaram mal da terra de Israel. Ué, peraí, qual o problema de falar mal da terra de Israel? A terra de Israel ficou chateada, a terra ficou sentida. Até hoje a terra de Israel tem que ir no psicólogo para se levantar de todo o trauma que ela teve. Óbvio que não, um objeto inanimado. Por que a Torá está tão preocupada com o Lachonará da terra de Israel? Primeiro, óbvio, a terra de Israel é a terra que Deus prometeu. Então, fazer Lachonará da terra de Israel, em última instância, é o Lachonará de Deus, que prometeu que a terra vai ser boa, é uma demonstração de falta de emuná, que não confiaram em Deus. Mas o pior de tudo do Lachonará é o traço de caráter negativo, de falar mal dos outros, de ver as situações de uma maneira negativa. E o pior, quem é o que mais recebe o efeito negativo do Lachonará é aquele que fala. Isso os Meraglim não aprenderam de Miriam, que a principal consequência, a pior consequência, é aquele que fala o Lachonará, que está destruindo a sua espiritualidade. Por isso que a Torá junta a história de Miriam com a história dos Meraglim, dos espiões que foram mandados para a terra de Israel. Então vamos só voltar aqui para o comecinho da nossa paraxá. O povo está chegando na terra de Israel, estão se preparando para a entrada em Eretz Israel. Deus ele já avisou que é uma Eretz Avat Halav Udvash, uma terra onde flui o leite e o mel, o leite das cabras. As cabras têm tanto leite que vaza o leite delas. O mel é o mel das tâmaras, não é o mel da abelha, que se trata nesse passug da Torá. A terra do leite e do mel, o mel das tâmaras. As tâmaras vão ser tão doces que o mel delas vai escorrer e vai cair na terra. Olha que terra maravilhosa. Qual é a prova que era uma terra maravilhosa? As frutas eram gigantescas, eram frutas incríveis, fora do normal. Assim é a terra de Israel, uma terra, tanto materialmente quanto espiritualmente, uma terra incrível. Além disso, Deus já avisou, eu vou entrar com vocês, eu vou acompanhar vocês. Aquele mesmo Deus que tirou os judeus do Egito, nunca um escravo tinha escapado do Egito. Eles tinham uma barreira de avodazará, de idolatria que eles faziam com magia negra, que nunca um escravo tinha conseguido escapar. Um povo inteiro se levantou e andou no meio do dia e foi embora do Egito, e os egípcios não puderam fazer nada. Aquele Deus que mandou as 10 pragas, aquele Deus que abriu o mar e matou os egípcios depois, é o mesmo Deus que prometeu: eu vou entrar com vocês na terra de Israel, vai ser tudo milagroso. Lembra dos milagres do Egito?
aqueles milagres eram fichinha comparado com o que eu vou fazer na conquista da terra de Israel. Vocês podem ficar tranquilos, tem a garantia de Deus que ele vai acompanhar o povo judeu. Infelizmente, o povo, eles tiveram uma falha de emuná. A verdade é que, vamos tentar entrar aqui no subconsciente, existem os erros que a gente faz no consciente, mas muitas vezes o subconsciente da pessoa que induz ela a fazer um certo erro. Vamos tentar ver o que é a vida do povo judeu enquanto eles estavam no deserto. Era a vida de paraíso, eles estavam no Gan Eden. Por que eles estão no paraíso? Imagina todos os dias a comida cai do céu, você abre a porta da sua tenda, está comida, uma comida perfeita, comida humana, é chamado comida dos anjos. É uma comida que tem tudo que você precisa para o teu corpo, para te alimentar, uma comida que é o gosto que você quiser, milagre aberto. Falam que a aparência é como a aparência de um cristal, era uma aparência bonita, era um gosto gostoso. Fora isso, tem a água acompanhando eles, milagres, a naneia cavoda, as nuvens estão acompanhando eles. O que o povo judeu faz no deserto? Senta e estuda a Torá. Não precisa plantar, não precisa trabalhar, não precisa ter comércio, não precisa ter nada. Deus, ele está fornecendo tudo que o povo precisa. O povo pode sentar e estudar a Torá. Eles não querem sair dessa vida. De novo, é uma geração muito elevada, mas eles esqueceram um pequeno detalhe. Deus, ele sabe o que está fazendo, não precisa ensinar Deus a trabalhar. Se Deus quer que eles entrem na terra de Israel e que eles voltem para uma vida normal, é porque chegou na hora de voltar para a vida normal, como um doente, quando o doente ele é internado na UTI, ele tem um tratamento intensivo, ele vai ser cuidado o tempo inteiro, ele é monitorado, ele recebe a comida diretamente na veia, ele tem um tratamento intensivo, mas chega uma hora que, Zé, chega, você vai para casa, volta para a tua vida normal, é isso que a Hashem quer. Aqui no mundo material, a gente não veio aqui para ter uma experiência que está acima da natureza. Não é para ser uma vida sobrenatural, é para ser uma vida natural, dentro das leis da natureza. Deus preparou o povo com a entrega da Torá, com o man, o alimento que a gente come, também está alimentando nossa alma, porque a gente é muito influenciado por tudo que a gente se alimenta. Deus está fazendo uma preparação. Esse doente que saiu lá do Egito, que por mais de 200 anos o povo judeu estava escravizado, até mesmo idolatria eles chegaram a fazer no Egito, eles estão se purificando, eles estão passando por uma preparação para poder voltar para a vida normal, mas vem o Yetzer Hará de forma subconsciente e começa a colocar ideias erradas na cabeça deles. No fundo, eles não querem entrar na terra de Israel porque a vida está boa, mas vem no subconsciente da pessoa e eles começam a pedir para mandar espiões para a terra de Israel para ver se a terra é boa, se a terra não é boa, e eles vão fazer esse pedido para Moshe Rabbeinu. Moshe vai se aconselhar com Hashem, Deus, o que eu faço? O povo está me pedindo espiões. Moshe agora, ele está com um problema muito grande, porque imagina uma pessoa, ela está vendendo um carro usado, ela está vendendo, ela coloca o anúncio dela lá no Mercado Livre e ela recebe um telefonema, tem um interessado em comprar o seu carro. Pessoa vem ver o carro, uau, está em bom estado, está muito bonito o carro, posso fazer um test drive? Posso dar uma volta? Se você virar para a pessoa e falar, não pode, compra o carro e Bezrat Hashem, o carro está bom, acredita em mim. A pessoa vai ficar com o pé atrás. E, se ele não está me deixando fazer o test drive, deve ter alguma coisa errada com esse carro. Ele está tentando me esconder algum defeito que não dá para olhar o carro e ver todos os defeitos. Às vezes é um problema no motor, às vezes é um problema elétrico do carro, ou o carro não está dando partida direito. Só tem uma maneira de descobrir esses erros andando com o carro. Se o vendedor não quer me mostrar, não quer me deixar fazer um teste no carro, significa que tem alguma coisa errada. Então, Moshe pensou,
Se eu falar para eles que não, não, vamos confiar em Deus, vamos lá. Deus falou que a terra é boa, o povo não vai querer entrar. Então, o que ele pensou? Talvez, se eu for tão convicto que tá bom, vamos mandar espiões, eles vão acreditar, vão, olha, Moshe foi tão convicto que talvez não precisa nem mandar mesmo. Deu para sentir a confiança na forma que ele falou, não precisamos nem mais mandar espiões. Então, ele foi se aconselhar com Deus. Deus, o que a gente faz? Deus falou, Shlach Lecha. O que quer dizer Shlach Lecha? Envia para vocês. Quer dizer, eu não concordo, eu já prometi, essa terra é boa, não precisa mandar espiões para a terra, mas se vocês quiserem mandar, na responsabilidade de vocês, e a consequência vai ser com vocês. Eu garanto que se vocês mandarem espiões, vai ter uma consequência trágica. Deus já avisou para Moshe Rabbeinu que vai ter uma consequência trágica. Moshe, ele vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Ele vê que o povo judeu está obstinado. O povo judeu, várias vezes na Torá, é chamado de Am Kshei Oref, um povo de nuca dura, um povo cabeça dura. Eles estão obstinados, eles querem mandar os espiões. Então, Moshe, para tentar minimizar os impactos negativos dessa missão, conforme Deus já avisou que essa missão não vai terminar bem, quem sabe, mandando tzadikim, pessoas muito elevadas, pessoas justas, quem sabe isso consegue anular a parte negativa dessa vontade, dessa falta de emuná, de confiança em Deus do povo. Então ele escolheu 12 espiões, um de cada tribo. Esses espiões, eles foram mandados para a terra de Israel, eles foram escolhidos a dedo por Moshe Rabbeinu. A gente tem que saber que eram pessoas muito grandes, eles são chamados na Torá de Anashim. Anashim, a tradução literal é pessoas, mas os nossos sábios falam que Anashim, isso é um título que só é dado para pessoas muito grandes. Então aqui é um título de alguém tzadik. Eles eram Anashim até começar a missão. Estamos falando de pessoas justas. Os nossos sábios explicam que a ordem dos meraglim, dos espiões, eles estão em ordem de grandeza espiritual. Kalev ben Yefuneh, que era o marido de Miriam, um tzadik gigante, ele é o terceiro da lista. Yoshua bin Nun, o grande talmid de Moshe Rabbeinu, ele é o quinto da lista. Quer dizer, tem pessoas maiores do que Kalev e do que Yoshua. Então, estamos falando de tzadikim muito grandes, escolhidos a dedo. Além disso, está escrito que Moshe, ele rezou pelo Yoshua. Até aquele momento, Yoshua se chamava Roshea. E a tefilá de Moshe Rabbeinu, ela se materializou através da mudança do nome do Roshea para Yehoshua. Acrescentou um Yud, que, na verdade, os nossos sábios falam que saiu de Sará. Sará originalmente se chamava Sarai. Aquele Yud que foi tirado de Sará, ele veio de presente para Yehoshua, foi uma ajuda para ele não tropeçar no erro dos espiões. Além disso, teve mais um dos Meraglim, que é o Kalev. O Kalev também estava com medo de tropeçar nessa missão difícil. Ele foi para Hebron. Está escrito que enquanto os outros espiões estavam circulando pela terra de Israel, ele foi para Hebron. O que tem em Hebron? A Me'arat HaMachpelah, o túmulo dos nossos avós, dos nossos patriarcas. Ele foi fazer tefilá, ele foi pedir para Hashem para proteger. Olha só, 2 vezes a gente vê que o que protege a gente é a tefilá. A tefilá é o que pode salvar a gente dos grandes tropeços da vida. Por isso, sempre tem que estar pedindo para Hashem, para abrir os nossos olhos e para salvar a gente de qualquer tipo de tropeço. A grande pergunta é, por que Deus, por que Moshe, ele não rezou também? Ele poderia ter rezado também pelo Yoshua, pelo Kalev. Por que ele rezou só pelo Yoshua? Por 2 motivos. Primeiro, o Yoshua era o seu grande talmid, o seu grande aluno. Se o Yoshua tropeçasse, ia ser o Hilul Hashem da história. Ia ser o maior
mancha no nome de Deus da história. Imagina o maior aluno de Moshe Rabbeinu se ele tropeçasse. Então, Moshe enxergou que tem um motivo especial para rezar pelo Yoshua. Além disso, o Caleb, a gente falou que ele é marido de Miriam. Quem é marido de uma tzadiká, ele está garantido os méritos espirituais para conseguir vencer. Esse é o papel tão importante da mulher. O marido, que ele tem o mérito de ter uma grande esposa do lado dele, ele vai conseguir subir espiritualmente e vencer os testes da vida. Então, começa a missão, eles entram na terra de Israel, eles passam 40 dias circulando, eles foram Latur et Haaretz, daqui que vem o termo turismo. Turismo de passear vem aqui dos nossos espiões, que eles vieram Latur. E não só isso, qual é o Ministério do Turismo de Israel, qual é o símbolo? São 2 homens segurando um cacho de uva gigante. Isso é os meraglim, os espiões que trouxeram frutas da terra de Israel para mostrar o tamanho da terra de Israel. Então, o povo, está todo mundo lá esperando, naquela expectativa. 40 dias eles passam dentro da terra de Israel, olhando de norte a sul, olhando todos os pontos da terra de Israel, e eles voltam com notícias desanimadoras. 3 pontos que eles falaram da terra de Israel. Eles começaram a falar, olha, é uma terra que é uma terra muito fértil. Eles trouxeram até mesmo frutas da terra de Israel, frutas gigantescas, para mostrar a fartura da terra, mas logo eles começaram a desviar o que eles estavam falando e começaram a falar mal da terra, começaram a falar, olha, vocês estão vendo o tamanho das frutas? Imagina o tamanho dos habitantes dessa terra, são gigantes, eles vivem em lugares murados, com muralhas intransponíveis, não dá para lutar, não dá para vencer eles. Comparado com os gigantes, a gente se sentia como gafanhotos, como nada. Não tem como conquistar essa terra, e o pior de tudo, essa terra é uma terra amaldiçoada, que ela engole os seus habitantes. Espera aí, que história é essa? Uma terra que engole os habitantes, uma terra amaldiçoada. O que os meraglim, eles estavam falando, esses espiões? Na verdade, 10 espiões voltaram falando mal da terra de Israel, só o Yoshua e o Caleb, eles, Baruch Hashem, voltaram falando bem da terra. O Caleb, ele se levantou, ele falou, parem de acreditar nisso, é mentira tudo isso, a gente vai conseguir. Deus prometeu, é uma terra incrível, uma terra maravilhosa, é uma terra com brachá, mas o povo preferiu escutar os 10 espiões que falaram Lashon Hará. A gente vê daqui, infelizmente, o que está acontecendo. Olha como a Torá é atual. Tem 2 notícias, uma com coisas boas e uma com desgraça. A com desgraça vende 10 vezes mais. Nenhum jornal escreve as coisas boas, porque é uma regra que desgraça vende mais do que notícia boa. Olha que incrível, 2 espiões estão falando bem da terra, vamos lá, a terra é maravilhosa, mas tem 10 que estão falando mal da terra, vamos atrás da desgraça, vamos atrás das más notícias. A gente vê que o ser humano tem uma tendência de gostar do pessimismo por algum motivo, ao invés de querer ser otimista, de querer ver o bom da vida, acabam querendo ver o lado negativo. O povo inteiro chorou, eles ficaram desesperados, eles falaram, o que a gente vai fazer? Começaram a chorar. Isso deixou Deus furioso. Deus falou, eu prometi, eu tirei vocês do Egito. Eles estavam há mais de 1 ano lá no deserto, vivendo de uma maneira milagrosa. Eu dei tudo para vocês e vocês estão chorando, desesperados. Eu garanto para vocês que vocês agora vão ter motivo para chorar. Esse dia era Tisha B'Av, o dia mais triste do ano, o dia onde os 2 Beit HaMikdash, os nossos 2 templos sagrados, eles foram destruídos. Aconteceram várias tragédias na época da Inquisição, até mesmo em tempos modernos, muita coisa ruim
está associada com Tisha B'Av. Até hoje, a gente tem medo de Tisha B'Av, porque é uma data onde a promessa de Deus ela se cumpre. Aquela geração também recebeu um decreto, vocês não vão entrar na terra. Eles começaram a chorar, falou, para isso que a gente tem filhos, para eles virarem escravos dos gigantes da terra. Deus falou, vocês não vão entrar, quem vai entrar vão ser os filhos de vocês, vocês perderam o direito de entrar na terra de Israel e vocês vão morrer, toda essa geração vai morrer em Tisha B'Av. Vocês vão passar para cada dia que vocês ficaram no deserto, na terra de Israel, 40 dias, vocês vão ficar 40 anos no deserto e só depois disso uma nova geração. O número 40, interessante, ele está sempre associado com renovação. 40 dias da entrega da Torá, 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, sempre quando tem uma renovação, isso está associado com o número 40 na Torá. 40 anos no deserto vai ter uma renovação. Como aquela geração vai morrer? Sempre em Tisha B'Av. No dia de Tisha B'Av, eles tinham que cavar um túmulo. Todo o povo tem que, todos os homens do povo, eles têm que cavar um túmulo para eles. Eles passam a noite de Tisha B'Av dentro do túmulo deles e alguns vão acordar de manhã, outros já não vão acordar e já são enterrados no lugar onde eles estão. Se a gente fizer uma média, mais ou menos, estamos falando de 600 mil homens que saíram do Egito, dividido por 40 anos, morriam em média 15 mil homens por ano durante esses 40 anos que eles passaram no deserto. A grande pergunta, e esse eu acho que é o principal ensinamento da Parashá, a gente sabe que Deus faz as coisas midá keneged midá. O castigo do povo judeu, os espiões também tiveram um castigo terrível, falam que eles tiveram uma morte muito ruim, uma morte muito estranha, que a língua deles ela se estendeu, ela ficou muito grande e entraram animais, bichos pela língua deles. Foi uma morte muito terrível, uma morte mexuné, uma morte estranha. Então, e fora isso, eles também perderam o Helek do Olam Abá, eles perderam a sua porção no mundo vindouro por essa transgressão de terem falado mal da terra. Mas a gente sabe que tudo que Deus faz é midá keneged midá, é medida por medida, da forma que a gente cometeu um erro, assim vai ser o castigo que a gente vai receber. Quanto tempo o povo judeu fez Lashon Hará? Esses 10 espiões que falaram mal, eles deveriam ter ido para Moshe Rabbeinu para contar, eles resolveram ao contrário, eles fizeram uma coletiva de imprensa perante o povo inteiro, ao invés de ponderar, ao invés de conversar com Moshe, de tomar uma decisão se aconselhando com Deus, eles tomaram a decisão sozinhos. Eles falaram, não dá para entrar, é impossível entrar na terra de Israel, uma terra que engole seus habitantes, uma terra amaldiçoada. Então, o povo inteiro escutou isso, o povo chorou e eles ficaram 40 anos no deserto. Mas por quê? O Lashon Hará levou quanto tempo? Meia hora? Uma hora? Quanto tempo alguém consegue ficar falando Lashon Hará? Aonde está o midá keneged midá? Medida por medida, que eles tiveram que ficar 40 anos por causa dos 40 dias na terra de Israel. Esse é um conceito que a gente sempre ressalta nas aulas. O Lashon Hará, na verdade, ele não é a principal parte do erro. O Lashon Hará é uma consequência de um traço de caráter muito ruim, chamado Ain Ra'ah. Ain Ra'ah é ter um olho ruim, a gente olhar as situações de maneira negativa. A gente está sempre procurando o erro nos outros, a gente está sempre procurando, como a gente falou, a pessoa, se ele pode ver uma boa notícia ou uma tragédia, ele prefere ler a tragédia. A gente tem uma tendência muito ruim de procurar o negativo em todas as situações, de estar sempre reclamando, ao invés de ver o copo meio cheio, a gente prefere reclamar que o copo está meio vazio, e isso acaba causando, quem olha tudo de maneira negativa, acaba tropeçando no Lashon Hará, porque se você vê uma coisa negativa,
você vai acabar falando mal da pessoa. Se você procurasse as coisas positivas, você não vai falar mal de ninguém. Então, o principal erro do povo não foi só o Lashon Hara. O Lashon Hara é a consequência. Qual é o erro do povo? Durante 40 dias, eles procuraram o que tinha de pior na terra. Quer dizer, olha o Caleb e o Yoshua, eles conseguiram ver o que a terra tem de melhor, enquanto os outros 10 espiões procuraram o que a terra tem de pior. O que eles viram? Que tem muralhas, não dá para vencer a guerra. Eles não prestaram atenção. Se o povo da terra fosse um povo bom de guerra, se eles fossem pessoas fortes, eles não precisariam de muralhas. Quem precisa de muralhas são povos fracos. Quem é forte deixa a cidade aberta e ninguém vai ter coragem de invadir. É uma prova que eles não são um povo bom de guerra. O que os Meraglim, que falaram mal, eles disseram? É uma terra que engole as pessoas, uma terra maldita. O que eles viram? Pessoas morrendo. Espera aí, como dá para ver isso de maneira positiva? Aonde eles vão durante 40 dias? Imagina alguém chega de outro planeta, chega aqui na Terra para ver como que é o planeta Terra. Ele chega no meio do coronavírus, uau! No pico do coronavírus, quando estão morrendo 3.000, 4.000 pessoas por dia, aonde eles vão? Tem velórios, tem gente chorando, tem gente sendo enterrada. Espera aí, esse lugar é horrível, esse planeta é um lugar horroroso. É isso que os espiões falaram. Como que dava para julgar isso de forma positiva? Se a gente se trabalhar para sempre procurar as coisas boas, a gente vai encontrar uma coisa. Olha só, eu joguei essa pergunta para o meu grupo de alunos, de crianças da escola. Olha que resposta linda um aluno falou. Eles deveriam ter ficado felizes. Se estão morrendo pessoas, pode ser que Deus já está ajudando eles na conquista da terra. Ele já está matando os habitantes de Israel para facilitar o momento da guerra. Não olha o negativo, olha a parte positiva. O Stipler, o Rav Yaakov Kanievski, Zecher Tzadik Livraha, ele fala mais do que isso. Se você chega num lugar que é amaldiçoado, está todo mundo acostumado com as mortes. Ninguém mais vai nos enterros, ninguém mais se assusta. É normal, é parte da vida ser um lugar amaldiçoado. Eles viram no rosto das pessoas o pânico. Olha só, vamos tentar trazer de novo para a realidade. Quando começou o coronavírus, as pessoas estavam num pânico tão grande. Saía nos programas de televisão, os médicos colocando 3 sacos plásticos na cabeça e 4 luvas e mais 4 roupas cirúrgicas. Hoje em dia está todo mundo muito mais tranquilo. Óbvio, a gente tem que se cuidar, mas as pessoas estão vendo que também não é aquelas previsões mórbidas que vai morrer 2/3 do planeta e que não sei o quê, como teve também há poucos anos, que era a nova peste bubônica, que vai morrer o mundo inteiro e não morreu ninguém. O pessoal gosta de fazer aí um terrorismo para fique em casa e ninguém mais sai, morre de fome, em vez da pessoa conseguir ter seu sustento, tudo isso baseado em mentiras, em exageros. Então, no começo estava todo mundo em pânico, mas olha só, hoje em dia está todo mundo muito mais tranquilo, a coisa já mais ou menos estão entendendo quais são os procedimentos verdadeiros que a gente deve fazer para se cuidar. E olha que incrível, então mudou. Por quê? Porque a gente se acostumou, está tanto tempo com a mesma coisa, que você acaba se acostumando e já não tem mais tanto medo. Eles perceberam no rosto dos moradores da terra de Israel que eles estão em pânico, eles não estão entendendo, eles estão perdidos, os enterros estão lotados. Eles deveriam ter percebido, se eles olhassem os detalhes, eles perceberiam que tem a mão de Hashem por trás. É alguma coisa que está acontecendo só agora. Por que está acontecendo isso? 12 espiões, eles vão ser pegos muito fáceis. Olha o que aconteceu quando Yoshua entrou na terra de Israel. Ele mandou 2 espiões. Na hora que eles entraram lá, já foram perseguir eles, os soldados do rei, já foram atrás para prender e matar os 2 espiões. Quer dizer, chegam 2 pessoas estranhas, é óbvio que são espiões, imagina 12 pessoas estranhas, certeza que vão pegar eles, vão matar eles na hora.
Deus quer desviar o foco da população de Israel, da terra de Israel, para eles não olharem aqueles 12 homens circulando, para eles poderem circular livremente, sem ninguém atrapalhar eles. Deus mandou uma grande epidemia para deixar as pessoas ocupadas, mas aqueles 10 Erechaim não conseguiram enxergar que Deus está protegendo a vida deles. Como que a gente faz para enxergar? Primeiro, tentar ver o positivo. E segundo, presta atenção nos detalhes. Mesmo nas situações mais difíceis da vida, sempre tem alguma bondade. Yosef Atzadik, ele está sendo vendido como escravo para o Egito. Uau, imagina o que é para o Egito, o centro de idolatria, centro de moralidade do mundo, mas ele percebe que a caravana dele, que deveria estar transportando derivados de petróleo, que tem cheiro ruim, não, passou uma caravana vendendo especiarias, coisas com cheiro gostoso. Espera aí, o que muda? Você está sendo vendido para o Egito. O que muda? O que tem na caravana? Muda. Eu estou percebendo que Deus está comigo, mesmo que eu não sei o que está acontecendo, eu estou indo para um momento difícil da minha vida, mas eu posso ir tranquilo, porque Deus está do meu lado. Então, isso que esses 10 Erechaim não conseguiram perceber, pior de tudo, eles deveriam ter voltado e deveriam ter contado para Moshe, mas eles quiseram tomar decisão. Espião não toma decisão. O espião, ele traz as informações e quem toma a decisão é o chefe, a pessoa com as decisões intelectuais. Olha que incrível, no finalzinho da Parashá, a gente vai falar sobre a mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit está escrito, você vai colocar nos cantos das suas roupas, qualquer roupa que tiver 4 cantos, a gente tem a mitzvah de colocar os fios do tzitzit. Originalmente, um dos fios ele é tchelet, ele tem a cor azul celeste, isso vinha de um peixe chamado hilazon, a gente perdeu a transmissão oral de que peixe que é esse, por isso que a gente continua com a mitzvah de tzitzit, mas a gente já não tem mais o nosso fio azul. Olha o que está escrito na mitzvah de tzitzit, você vai vestir o tzitzit, velo taturu aharei levavchem ve'aharei enechem, e você não vai seguir os teus olhos e o teu coração. Olha que incrível, a gente falou que a linguagem da Torá dos espiões era latur et haaretz, daí vem a palavra turismo, exatamente a mesma linguagem é usada no tzitzit, lotaturu, latur, não siga os teus olhos, o teu coração. Óbvio que a Torá está conectando a mitzvah de tzitzit com o episódio dos meraglim, dos espiões. Qual é a conexão? O tzitzit fala para a gente, não segue os olhos e não segue o coração. Fala Urashi, os olhos, eles são os espiões do corpo, quer dizer, os nossos 5 sentidos, na verdade, eles servem para quê? Para captar informações do ambiente. Qualquer decisão que eu vou tomar na vida, eu preciso de informações. Por exemplo, como a gente sabe que está na hora de dormir? A gente tem os nossos olhos que percebem que está escurecendo. A gente tem vários sentidos para perceber as coisas. A gente tem fome, quer dizer, a gente tem uma sensação no corpo que eu preciso comer. Então, os nossos sentidos, todos eles são espiões que vêm trazer informações. Mas quem tem que tomar a decisão é a cabeça, não são os olhos e nem o coração. Não segue atrás dos olhos e atrás do teu coração, porque vocês zonima harehem, vocês vão se desviar, vocês vão sair do caminho se vocês viverem de acordo com os olhos e com os desejos que vocês têm. Olha que incrível, a gente tem 3 partes do nosso corpo. A gente tem o cérebro moar, que é o nosso centro de decisões racionais. A gente tem o lev, o coração, que é o nosso centro de decisões sentimentais. E a gente tem o kaved, o fígado, que é o desejo. No fígado está associado com os nossos desejos. Olha que incrível, o que a Torá espera da gente? Usa o desejo e o coração
para você não ser uma máquina. Deus não quer que ninguém seja uma máquina, mas decisões são tomadas com a cabeça, com o cérebro. Os espiões, eles podem trazer informações, mas eles não podem decidir. Traz a informação para a cabeça do povo judeu, que é Moshe Rabbeinu. Se precisar, ele vai se aconselhar com Deus para saber o que é certo fazer, mas eles erraram, eles tomaram a decisão sozinho, como se o coração decidisse, ou pior ainda, como se o kavê dos desejos físicos, eles tomam as decisões, com certeza a decisão vai ser catastrófica. Esses 3 centros de decisão, Moach, Lev e Kaved, as iniciais deles, se eu colocar na ordem Moach, Lev e Kaved, forma a palavra Melech. Melech é rei. Se eu consigo tomar decisões guiado pelo intelectual, eu uso o emocional e os desejos, mas eu sou guiado pelo intelectual, eu viro um Melech, eu tenho domínio sobre mim mesmo e minhas decisões vão ser corretas. Se eu decido primeiro com o coração e depois com a cabeça, vira um Lemer, vira um tonto. Olha que incrível, uma pessoa que está apaixonada, a gente até brinca, fala, ele está meio bobo. Está bobo mesmo, porque está sendo levado só pelo sentimental, a pessoa fica boba e ela acaba não enxergando. Às vezes, a pessoa está apaixonada. Racionalmente, é a pior opção possível, mas a pessoa acaba sendo levada pelo coração dela e ela não consegue ser racional e toma as atitudes erradas na vida. A gente tem que saber que a decisão tem que ser da cabeça, senão a gente vira um Lemer. Pior de tudo, se a gente faz a decisão ao contrário, a gente começa pelo kaved, pelos desejos físicos, a gente vira klum. Klum significa nada, não tem mais nada que diferencia o ser humano de um animal. O animal também vive pelos instintos, pelo desejo material dele. Se a gente não toma decisões racionais, não tem mais nada que diferencia entre um ser humano e um animal. Então, Bezrat Hashem, a gente todo dia de manhã, olha que incrível, a gente faz no nosso Birkot HaShachar, a gente agradece a Deus que ele zokev kefufim, ele deixa ereto aqueles que são tortos. Espera aí, que agradecimento é esse? A gente explicou no nosso shiur sobre o Sidur, o que a gente falou? Um animal, como ele anda em 4 patas, o cérebro, o coração e o fígado, eles estão mais ou menos no mesmo nível. É assim que o animal ele toma decisões, não tem diferença, o desejo, as vontades dele são que acabam levando ele sempre. O ser humano, quando ele está ereto, ele tem a cabeça em primeiro lugar, o coração em segundo lugar e, por último, o fígado. Toda vez que a gente está de pé, eu estou mostrando que o ser humano, para ele ser um ser humano, ele tem que usar a cabeça e assim ele vai, Bezrat Hashem, tomar as decisões de vida dele. Lotaturu acharei levavchem ve'acharei nechem. Não siga o teu coração e os teus olhos, porque você vai se desviar. Por que justamente os olhos, se a gente falou que todos os sentidos, eles são os espiões que trazem as informações, o olho tem um detalhe impressionante, olha que coisa incrível, quanto mais a gente vai conhecendo a ciência não tem que ser inimiga da Torá, a ciência tem que andar junto com a Torá e contribuir com a Torá. O que foi descoberto sobre o olho humano? O olho é uma máquina perfeita, é talvez uma das partes do corpo humano mais sensacionais, mais incríveis para a gente encontrar a perfeição do Criador do mundo. Mas tem um detalhe do olho, por causa da lente, a lente do olho é uma lente convexa, então quando a imagem é formada no fundo do olho, ela é invertida, por causa do formato da lente, inverte no fundo do olho a imagem que a gente está vendo. Então por que a gente não vê as coisas invertidas? Porque essa imagem é mandada para o cérebro e o cérebro acerta a imagem, quer dizer, a gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com a cabeça. Se a gente enxergasse com os olhos, a gente ia enxergar o contrário, as coisas. O cérebro, tudo que os olhos trazem, o cérebro precisa ajustar. Olha que lição que a Torá está dando no nosso corpo.
Lotaturo acharei levavchem acharei lechem. Não segue os olhos, porque os olhos enganam a gente. Segue a tua cabeça. Se a gente seguir os olhos, sai tudo invertido. A gente tem o nosso intelecto, a gente tem a nossa Torá para ensinar para a gente quais são os caminhos corretos que a gente deve andar na vida. Infelizmente, o povo judeu, um nível incrível, Dora Deá, a geração da sabedoria, aqueles 12 espiões, pessoas num nível espiritual muito alto. Como que os espiões, eles tropeçaram? Justamente a grandeza deles foi a queda deles. Porque aqueles espiões, eles pensaram, uau, se a gente realmente entrar na terra de Israel, a gente vai ser mais another brick in the wall, mais um tijolo na parede, a gente não vai ter nenhum cargo de destaque, talvez é melhor ficar fora da terra de Israel. De novo, não é um pensamento consciente, é um pensamento subconsciente que levou eles a olhar 40 dias a terra, influenciou eles a 40 dias olhar a terra de maneira negativa. Esse é o midá keneged midá, medida por medida. O erro não foi aquela 1 hora de Lashon Hará, foram os 40 dias que vocês olharam de maneira negativa, que vocês procuraram o que a terra tem de pior. Com certeza, a parte mais importante dessa paraxá é a gente trazer para a nossa vida quanto a gente tropeça nesse erro. Não vou nem falar do erro do Lashon Hará. Lashon Hará, óbvio, está escrito no Talmud que Kulam be'avak Lashon Hará, todo mundo acaba, óbvio, aqueles que não têm um cuidado extremo, todo mundo acaba tropeçando, pelo menos no avak Lashon Hará, no pó do Lashon Hará. Da onde vem tanto tropeço? Vem da gente olhar as coisas de forma negativa, da gente não procurar o que o outro tem de bom, a situação, tentar olhar a situação, faz um trabalho, a gente falou isso, traços de caráter são como músculos, quanto mais a gente trabalhar, mais esse músculo vai se desenvolver. A gente tem uma tendência natural de procurar as coisas ruins. Se eu não trabalhar, se eu não fizer nada contrário, a gente vai continuar para o resto da vida sempre procurando o negativo. Então, Bezrat Hashem, vamos pegar para a nossa vida, aprender. Os Meraglim não aprenderam com o erro de Miriam. Vamos aprender com o erro dos Meraglim, o erro dos espiões. Bezrat Hashem, a partir de hoje, tenta fazer um trabalho, nem que seja por brincadeira, pegar situações que parecem ruins e tentar enxergar aonde está o bom dessa situação, e dessa maneira a gente vai escapar desse traço de caráter tão ruim e principalmente dessa verá tão grave que é o Lashon Hará. Shabbat Shalom.